inefáveis que vêm diretamente do céu, à mente de nossa mãe. E por esta causa, somos agradecidos. E como nos ensinou nossa mãe, Cristo Lisbeth, damos graças aos nossos pais espirituais por este rico e abundante alimento espiritual que nos servirão no dia de hoje. E como diariamente, damos graças a nossos pais Melquisedeque e Lisbeth por nossos alimentos físicos, quanto mais pela comida espiritual que permanece para a vida eterna. Por este motivo, com temor reverente, pedimos a nosso pai Melquisedeque, no nome de nossa mãe que é Lisbeth, que todos os nutrientes de sua sabedoria manifestem em nós o crescimento saudável que nos leva a alcançar a plenitude da estatura de varão perfeito, e sempre se fará a perfeita vontade de nossos pais espirituais. Por isso todos nós dizemos Amém, Aleluia. Amados irmãos, Deus fala hoje em seu maná intitulado Identificando a Deuses Alheios, parte 2, no qual nossos pais também incluíram umas palavras formosas do santo anjo e membro de seu corpo, Glória Motivar. Escutemos detidamente as instruções que nossos pais e Deus, Melquisedeque e Cristo Lisbeth, prepararam para todo o seu povo no dia de hoje. Aleluia! Antes de começar, é importante que nada te distraia, nenhum ruído, nem o celular, nem mesmo o irmão que está ao seu lado, e menos ainda pensamentos sobre o que vai fazer ou não quando sair da festa. Porque sabemos que este momento é muito importante, pois estamos recebendo a sabedoria do próprio céu, que nos beneficia para adquirir a vida eterna. Agora vejamos os seguintes conceitos. Escutar. Prestar a atenção ao que se ouve. Ouvir. Perceber os sons com o ouvido. Entende-se que ouvir é um fenômeno fisiológico que nos permite perceber os sons em menor ou maior quantidade. Por exemplo, estamos na ceia com os nossos pais e ouvimos o barulho de uma cadeira que caiu na parte posterior do salão, mas não damos importância a isso. No entanto, escutar é a capacidade de captar, atender e interpretar totalmente a mensagem de um interlocutor de forma verbal, levando-se em conta o tom da voz e a linguagem corporal. Diferentemente de ouvir, o escutar é uma ação voluntária e implica disposição por parte do sujeito. Pode-se dizer que escutar é compreender e dar sentido ao que se ouve. Portanto, escutemos detidamente o que os nossos pais espirituais, Melquisedeque e Lisbeth, querem que escutemos hoje no tema intitulado Identificando a Deuses Alheios, parte 2. Leiamos em 1 de Reis 11, 1 e 2. O rei Salomão amou, além da filha do faraó, muitas mulheres estrangeiras, as de Moabe, as de Amon, as de Edom, as de Sidom e as Eteias. Povos sobre os quais Jeová Melquisedeque e Lisbeth havia dito aos filhos de Israel: Não vos chegareis a elas, nem elas se chegarão a vós, porque certamente farão inclinar vossos corações aos seus deuses. A estas, pois, uniu-se Salomão com amor. Certamente Salomão desobedeceu ao que foi dito a ele e cobiçou essas mulheres estrangeiras. Ele amava os deleites temporários da mente carnal. Recordemos que nossa mãe nos explicou que essas mulheres representam e são figuras da mente carnal, que te envolvem com os seus feitiços. Esses são os muitos pensamentos inimigos que te levam a adorar aos deuses alheios. Foi isso que desviou o coração, mente de Salomão.
E irou-se Jeová Melquisedeque-Lisbete contra Salomão, porque seu coração havia se apartado de Jeová Melquisedeque-Lisbete, Deus de Israel, o qual havia aparecido a ele 2 vezes, e tinha ordenado sobre isto que não seguisse aos deuses alheios, mas ele não guardou o que ordenou Jeová Melquisedeque-Lisbete. E disse Jeová Melquisedeque-Lisbete a Salomão: porque houve isto em ti, e não guardaste meu pacto e meus estatutos, os quais eu te ordenei, tirarei de ti o reino e o entregarei ao teu servo. Aqui vemos que Salomão se afastou de Melquisedeque-Lisbete em sua mente. E o que aconteceu? Afastou-se da cobertura dos nossos pais espirituais, por não guardar os mandamentos de Deus, achando exagerado tudo o que era exigido, e que ele poderia ter todas as mulheres estrangeiras que quisesse, e nada aconteceria. Sua mente carnal o venceu, e depois de ter sido um rei posto por Deus, acabou como um escravo em sua mente e morreu. Depois menciona que Deus, Melquisedeque-Lisbete, havia aparecido a ele 2 vezes, que é a figura de meditar em sua lei de dia e de noite. Algo que não conhecíamos até que se manifestou a lei, Cristo Lisbete. Grandes em misericórdia são nossos pais. Agora vejamos a figura de ser entregue, em 2 de Crônicas 29, do 3 ao 8. Ezequias, no 1º ano de seu reinado, no 1º mês, abriu as portas da casa de Jeová Melquisedeque-Lisbete e as reparou. E fez vir aos sacerdotes e levitas, e os reuniu na praça oriental. Figura de todo aquele que ainda vive, satisfazendo aos apetites da carne, e não foi renovado ou santificado com a palavra personificada, que é Cristo Lisbete. E disse-lhes: ouçam-me, levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa de Jeová Melquisedeque-Lisbete, o Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície. Porque vossos pais se rebelaram, e fizeram o mal ante os olhos de Jeová Melquisedeque-Lisbete, nosso Deus. Porque o deixaram, e apartaram os seus rostos do tabernáculo de Jeová Melquisedeque-Lisbete, e deram-lhe as costas. E ainda fecharam as portas do pórtico, e apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem sacrificaram holocausto no santuário a Melquisedeque-Lisbete, Deus de Israel. Deixaram de viver na santidade de Deus, Melquisedeque-Lisbete, porque somente eles são os que trazem a sua santidade e ensinam os homens como oferecer os verdadeiros sacrifícios que agradam a eles. Portanto, a ira de Jeová Melquisedeque-Lisbete veio sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à turbação, à execração e ao escárnio, como vós vedes com vossos olhos. Hoje, todos nós podemos ver, com os nossos olhos, a confusão na qual estão as virgens insensatas e os outros que não aceitam a nossa mãe. Falam bobagens sobre Deus. E agora podemos ver isso com clareza, porque os nossos olhos foram iluminados por nossa Deus-Mãe, Cristo Lisbete. Somos nós os que nos afastamos da proteção dos nossos pais espirituais, e não são eles os que deixam de proteger-nos? É devido ao fato da pessoa afastar-se deles que a mente carnal vem e a consome com seus muitos pensamentos desordenados, e isto é o que leva à morte física. E o que significa afastar-se deles? É não obedecê-los. Vejamos esta figura de desobediência em Juízes 10, do 10 ao 14. Então os filhos de Israel clamaram a Jeová Melquisedeque-Lisbete, dizendo: Nós pecamos contra ti, porque deixamos nosso Deus Melquisedeque-Lisbete e servimos aos Baalins, deuses alheios. E Jeová Melquisedeque-Lisbete respondeu aos filhos de Israel: Não foram oprimidos pelo Egito,
pelos amorreus, pelos amonitas, pelos filisteus, pelos de Sidom, de Amaleque e de Maom, e clamando a mim, não vos livrei das suas mãos? Mas vós me deixastes, e servistes a deuses alheios. Portanto, eu não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses alheios. Notemos que a falta de agradecimento dos filhos de Israel, depois de terem sido resgatados do Egito, se manifestou em obras que os levaram a servir aos deuses alheios, Baalins, tornando assim a confirmar o que disse nossa mãe, que é o ser humano, mortal, o que se afasta ou deixa Deus Melquisedeque-Lisbete, e não o contrário. Recordemos o seguinte nos lábios da nossa mãe. Não creia nem por um segundo que Deus Pai não se ira com a desobediência, porque Deus Pai se ira cada vez que alguém faz o que não é bom, depois de ter recebido minha ajuda para fazer as coisas corretas diante dele. Não pense que se decide não fazer o correto diante dos olhos de Deus, que está presente, poderá continuar vivendo em desordem ou desobediência para sempre? Claro que não, porque na justiça de Deus não pode viver contaminando a terra, que limpamos porque seus dias serão encurtados e não serão agradáveis. Leiamos mais uma figura do que Melquisedeque-Lisbete nos pedem sobre não servir a dois senhores, e o que nos compete fazer, em 2 de Reis 17, do 33 ao 41. Temiam a Jeová Melquisedeque-Lisbete, e honravam aos seus deuses, alheios, reis, segundo o costume das nações das quais haviam sido trazidos, a dispensação passada. Até hoje fazem como antes, não temem a Jeová Melquisedeque-Lisbete, nem guardam os seus estatutos, nem as suas ordenanças. Não fazem segundo a lei e os mandamentos que prescreveu Jeová Melquisedeque-Lisbete aos filhos de Jacó, ao qual pôs o nome de Israel, com os quais Jeová Melquisedeque-Lisbete havia feito um pacto, e ordenou dizendo: Não temereis a outros deuses, nem os adorareis, nem os servireis, nem fareis sacrifícios a eles. Mas a Jeová Melquisedeque-Lisbete, que vos tirou da terra do Egito, dispensação anterior da mente carnal, com grande poder e braço estendido, que é nossa mãe, Cristo Lisbete, a eles temereis, com temor reverente, e a eles adorareis, e a eles fareis sacrifício, vivo e santo. Os estatutos, direitos, a lei e o mandamento que vos deu por escrito, Deus mesmo escreveu em nossas mentes, cuidareis sempre de fazê-los, e não temereis a deuses alheios. Não esquecereis o pacto que fiz convosco, nem temereis a deuses alheios. Mas temei a Jeová Melquisedeque-Lisbete, vosso Deus, e vos livrarão da mão de todos os vossos inimigos, pensamentos da mente carnal. Mas eles não escutaram. Antes fizeram segundo o seu antigo costume. Isto é, seguiram agindo como homens terrenais e não como espirituais. Assim temeram a Jeová Melquisedeque-Lisbete aqueles povos, e ao mesmo tempo serviram aos seus ídolos, e também seus filhos e seus netos, como fizeram seus pais. Assim o fazem até hoje. Devemos analisar muito bem estes versículos, com a sabedoria que nos dão os nossos pais, para poder entender o quão importante é não ter medo, nem adorar, nem queimar incenso, nem oferecer sacrifícios a deuses alheios, agradando aos desejos enganosos que chegam à mente. Agora vejamos que quando na história se fala sobre o termo deu morte aos reis, refere-se na realidade à seguinte figura: Josué 10:40. Feriu, pois, Josué a toda a região das montanhas de Neguebe, das planícies e das encostas, e a todos os seus reis, sem deixar nada. Tudo o que tinha vida matou, como Jeová Melquisedeque-Lisbete, Deus de Israel, tinha ordenado.
Recordemos uma afirmação que a nossa mãe fez. O verdadeiro Deus é vida, e somos bons e não maus. Não queremos que morra. Se Melquisedeque Lisbete não é morte, por que o versículo fala que isto era o que eles haviam ordenado? Vejamos, nós, os espirituais, a que tipo de morte, porque não é física, Melquisedeque Lisbete referiram-se quando nos ordenaram. Número 1. Morrer à passada e vã maneira de viver, despojados do velho homem que está viciado conforme aos desejos enganosos. Número 2. Morrer à mente carnal, matar, destruir, eliminar qualquer pensamento que esteja fora da ordem perfeita de Melquisedeque Lisbete. Vejamos os seguintes significados: rei, rainha, plural reis, soberano de uma monarquia ou de um reino, soberano ou soberana, que tem o máximo poder ou autoridade sobre algo. Então, agora, podemos entender o que na realidade Josué fez, e sabendo que Deus, Melquisedeque e Lisbete não desejam a morte de ninguém, podemos entender, com certeza, que todas aquelas histórias que aparecem na Bíblia, falando de morte e destruição, se tratam de figuras para serem usadas como referência. Pensemos que se Melquisedeque Lisbete pediu morte, não se referia à morte de pessoas, isto é, de reis como pessoas, senão a esses pensamentos da mente carnal que o dominavam, que o governavam, o humilhavam e o afastavam deles. Era isto o que Josué devia matar, e matar significa destruir uma coisa. Pode ser imaterial, que é o mesmo que desfazer ou fazer desaparecer. Mas tudo isto ocorreria em sua mente. E o que mais aconteceu? Leiamos Josué 11:18. Por muito tempo houve guerra entre Josué e estes reis. Vejamos que é o mesmo que está acontecendo hoje. Estamos pelejando a boa batalha da fé, porque já sabemos que estabelecer a ordem de Melquisedeque Lisbete leva tempo e devemos utilizar como exemplo a não seguir aos antigos, que não se mantiveram na paciência dos santos e acabaram falhando com Deus. Assunto esse que os nossos pais não se cansam de repetir para que não façamos o mesmo. Para entrar em um contexto mais profundo, vejamos outros significados. Deus, deusa. Nas religiões politeístas, ser sobrenatural ao qual se rende culto. Tem poder sobre um âmbito concreto da realidade e sobre o destino dos humanos. Nas religiões monoteístas, ser sobrenatural único ao qual se rende culto. É responsável pela criação do universo e pelo mistério da existência. Guardemos os seguintes termos e seus significados: culto, poder, soberano e reino. Culto, admiração extraordinária em face de uma coisa espiritual ou material. Poder, ter autorização ou permissão para fazer uma coisa ou considerar-se moralmente com direito de fazê-la. Reino, território no qual o chefe de governo é um rei ou uma rainha. Ao identificar os deuses alheios, podemos ver sua similaridade com os reis que são mencionados na Bíblia como figura. Leiamos em Daniel 2, 1 e 3. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor sonhos, e seu espírito se perturbou, e não conseguia dormir. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e meu espírito está perturbado para entender. Daniel 2, do 11 ao 14. Porque o assunto que o rei exige é difícil, e não há quem possa declarar ao rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. E quais são os únicos deuses que não têm morada com a carne? Uma mente terrenal que não esteja purificada? E podem aclarar o oculto das trevas? São Melquisedeque e Lisbete. Aqui também podemos identificar
que Deus são dois em um, já que claramente se menciona o plural, deuses. Continua dizendo: Por isto o rei, com ira e com grande raiva, mandou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E publicou-se o decreto de que os sábios fossem mortos, e buscaram Daniel e seus companheiros para matá-los. Então Daniel falou sábia e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel 2, do 20 ao 23 e 27. E Daniel disse: Bendito seja o nome de Deus Melquisedeque-Lisbete por séculos e séculos, porque seus são o poder e a sabedoria. Ele muda o tempo e as gerações, tira reis e põe reis, na mente para reinar e governar. Dá a sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Melquisedeque-Lisbete, Deus de meus pais, te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora revelaste o que te pedimos, pois nos fizeste conhecer o assunto do rei. Daniel respondeu diante do rei, dizendo: O mistério que o rei exige, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem revelar ao rei. Paremos aqui. O capítulo completo fala do sonho de Nabucodonosor. Menciona o irmão mais velho, o mais novo, a reconciliação e também o reino que jamais seria destruído. Mas observemos alguns detalhes do versículo 21 de Daniel 2. Ele muda os tempos e as gerações. Vejamos estas definições para que todos nós possamos compreender as figuras. Muda, ação de mudar, alterar uma pessoa, um animal ou uma coisa em seu aspecto ou aparência. Tempo, período determinado durante o qual se realiza uma ação ou se desenvolve um acontecimento. Então, Melquisedeque-Lisbete mudam o aspecto dos acontecimentos. Isto é semelhante ao que nossa mãe nos disse no Maná, o cumprimento dos tempos, que eles não vão permitir que tudo siga como esteve até agora, senão que tirarão a maldade e as religiões deixarão de ser. Continuemos agora com a frase: tira reis e põe reis. Observemos, primeiramente, a quais reis se refere este versículo na realidade. Recordando que nossa mãe nos ensinou que o que está escrito na Bíblia são figuras que têm um sentido e uma aplicação espiritual, perguntemo-nos: o que foi o primeiro? A carne, o irmão mais velho? O que foi o segundo? O espírito, o irmão mais novo? Tendo isto em mente, vemos que se tira reis é porque estavam ali antes. Recordemos que rei significa soberano de uma monarquia ou de um reino. E soberano significa quem tem o máximo poder ou autoridade sobre algo. A mente carnal tinha poder em seu reino de morte, até que Melquisedeque-Lisbete se manifestou com seu pacto para dar-nos a vida eterna. Então podemos ver que já se cumpriu essa primeira parte do versículo, posto que eles já tiraram o poder da mente carnal. Nossa mãe proclamou: com o amor eterno de Deus, eu tirei o reinado do irmão mais velho? E continua dizendo o versículo: e põe reis. Recordemos que Melquisedeque-Lisbete produzem em nós paz, repouso, amor. Portanto, da mesma maneira que no reino de morte governava a mente carnal, no espiritual reina um Deus Melquisedeque-Lisbete. Ao tirar o que a morte produzia, nossos pais colocam o que dá vida. O que sim deve governar-nos, que é a paz, o repouso, o amor, apenas para mencionar alguns. Desta forma, nisso se cumpre que Melquisedeque-Lisbete tira reis e põe reis na mente.
E por quanto tempo governarão os reis postos por Melquisedeque Lisbete? Leiamos em Daniel 7:18. Depois receberão o reino os santos do Altíssimo, Melquisedeque Lisbete, e possuirão o reino eternamente e para sempre. Aleluia! Não esqueçamos que isto é físico e espiritual. Vejamos como diz em Provérbios 29:2. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Isto se aplica a todo aquele que governa, quer seja em sua mente ou como líder de um povo, uma nação ou um país. Concluímos que no espiritual já se cumpriu a parte do versículo na qual Deus tiram reis e põe reis, mas no mundo físico ainda não tomou lugar, porque Melquisedeque e Lisbete utilizam o seu tempo perfeito. E eles vêm advertindo a estes homens. Já ouvimos da boca de nossa mãe Cristo Lisbete, porque em nada tem a ver Melquisedeque e Lisbete com o que acontece atualmente por todo o mundo, onde existem ventrudos que somente querem se encher de riquezas materiais, passando por cima da vida dos demais e até de suas próprias famílias. Não nos esqueçamos que o apetite da mente carnal não tem fim e cada vez é pior. E muitos destes personagens já conhecem a existência de Melquisedeque e Lisbete. Mas nós, os filhos fiéis, sabemos que essas pessoas não vão governar por muito tempo, porque nossa mãe já falou e feito está. Aleluia! Continuemos com o versículo 21 de Daniel, capítulo 2. Dá a sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Leiamos os seguintes versículos, para esclarecer sobre quais sábios e entendidos se está falando. No sentido espiritual, Êxodo 28:3. E tu falarás a todos os sábios de coração, aos quais eu enchi de espírito de sabedoria, para que façam as vestiduras de Arão, para consagrá-lo, para que seja meu sacerdote. Daniel 12:3. Os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a justiça à multidão, como as estrelas à perpétua eternidade. Agora vejamos o que diz dos sábios, mas terrenalmente. Gênesis 41:8. Aconteceu que, pela manhã, estava agitado o seu espírito, e enviou e chamou todos os magos e sábios do Egito. E lhes contou Faraó os seus sonhos, mas não havia quem pudesse interpretá-los. 1 Coríntios 1:19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e desprezarei o entendimento dos entendidos. Vemos claramente que existem dois tipos de sábios: os filhos de Melquisedeque e Lisbete, aos quais Deus Pai encheu do espírito de sabedoria, os quais devem vestir de linho fino a nossa deusa mãe, que é a suma sacerdotisa. E os sábios, segundo sua mente carnal, que são todos os que creem saber mais do que Deus Melquisedeque e Lisbete, que não foram capacitados para serem servidores de um novo pacto, e estão no da letra, e não no do espírito. Quando a letra mata, e o espírito dá vida. Mas o que acontecerá aos sábios e entendidos na mente carnal? Leiamos em Isaías 29:14. Portanto, eis que novamente aumentarei a admiração deste povo com um prodígio grande e espantoso, porque perecerá a sabedoria de seus sábios e se desvanecerá a inteligência de seus entendidos. Somente a sabedoria e a ciência que procedem de Deus, Melquisedeque e Lisbete, são eternas, e para que sejamos sábios e entendidos, devemos recebê-las. Isso está se cumprindo agora em nós, os filhos de Melquisedeque e Lisbete.
Concluamos com os seguintes versículos. 1 de Reis 5:4. Agora Jeová, Melquisedeque e Lisbete, meu Deus, me deram paz por todas as partes, pois não há adversários, nem mal a temer. Salmos 84, do 4 ao 7 e do 10 ao 12. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, perpetuamente te louvarão. Bem-aventurado o homem que tem em ti suas forças, em cujo coração estão teus caminhos. Atravessando o vale de lágrimas, fazem dele uma fonte. Quando a chuva enche os tanques. Vão de poder em poder. Verão a Deus, Pai, em Sião, Deus Mãe. Porque melhor é um dia em teus átrios do que 1000 fora deles. Escolheria antes estar à porta da casa de Melquisedeque e Lisbete, meu Deus, que habitar nas moradas de maldade. Porque sol e escudo é Jeová, Melquisedeque e Lisbete. Graça e glória darão Jeová, Melquisedeque e Lisbete. Não tirarão o bem aos que andam em integridade. Jeová, Melquisedeque e Lisbete dos exércitos. Feliz o homem que em vocês confia. Por Melquisedeque e Lisbete, o rei e a rainha, soberanos em poder. Amém. Aleluia. Este lugar santísimo, con vestiduras limpias de lino fino, transformado con vida eterna. Somos los hijos que han sido transformados por Cristo Reyes de paz y de justicia, soberano y poderoso Dios, Padre y Madre, Reyes exaltados, purificados, los que fuimos lavados, resucitados, transformados. Sacerdotes está a nuestro lado, no tememos a nada en el lugar santísimo que es su amor.